Olá, meus queridos, sejam bem-vindos para mais uma aula de Química. Essa é a nossa última aula do ano letivo de 2020 e que nós iremos concluir com o assunto de termoquímica, mais especificamente com a lei de Hess. Então, o objetivo dessa aula é que a gente consiga calcular a variação de entalpia de uma reação a partir de um conjunto de reações, segundo a lei de Hess. Então, a gente vai conhecer hoje do que se trata essa lei de Hess, certo? Então, Hess, ele foi um cientista, né, que ele propôs o cálculo da variação de entalpia a partir do conhecimento de outras entalpias, certo? De outras reações. Então, vamos ver aqui o que é que diz essa lei. Diz assim: quando não é possível fazer as medições experimentais para a determinação das entalpias de reação, pode-se trabalhar com um conjunto de equações termoquímicas nas condições padrão, as quais permitem esse cálculo quando rearranjadas para satisfazer reagentes, os produtos e os coeficientes estequiométricos da equação problema. Então, olha só, aqui apareceu também a palavrinha coeficiente estequiométrico, que é uma das coisas que a gente viu lá na estequiometria. Então, vamos ver na prática como é que se dá esse conceito da lei de Hess. Então, olha só, diz assim: a lei de Hess se dá por um processo de adição de entalpia de reação. Então, aqui nós temos um exemplo que ele quer saber qual a entalpia de reação dessa equação química, onde eu tenho 2 carbonos, né, no formato de grafita, mais 2 hidrogênios para formar aqui o eteno, certo? Então, olha só, gente, eu não sei qual a variação de entalpia dessa reação, certo? Então, como é que eu posso fazer, como é que eu posso calcular essa entalpia de variação a partir de um conjunto de reações que são realizadas até se chegar a essa reação aqui, ó. Então, olha só, eu não sei a variação de entalpia dessa equação, mas eu posso saber conhecendo a entalpia, as variações de entalpia das reações que formaram essa reação aqui, tá certo? Então, como é que a gente faz? Normalmente, quando a gente vai trabalhar com lei de Hess, a gente tem a equação, que é para a gente descobrir a entalpia de reação, certo? E é nos dado também um conjunto de reações, certo? Então, olha só, como é que nós vamos fazer aqui? Eu tenho esse conjunto de reações, então eu passo um traço aqui, certo? E aqui abaixo eu vou colocar essa reação. Quem é que está aqui? Eu tenho 2 carbonos mais 2 hidrogênios, formando o que é que ele produz aqui? Ele produz o C2H4. Então, eu vou, a partir desse conjunto de reações, eu vou descobrir qual a variação de entalpia dessa equação aqui. Só lembrando, gente, que essa equação aqui, ó, ela é o resultado do processo de formação dessas três reações, certo? Então, olha só, como é que eu vou fazer para me descobrir? Então, eu tenho algumas dicas, tenho algumas orientações. A primeira é que os reagentes que estão aqui acima, gente, ó, eles têm que estar coerentes de acordo com esses reagentes que estão aqui nessa minha reação final, certo? Então, perceba, ó, aqui eu tenho carbono, então do lado dos reagentes aqui nesse conjunto de reações, eu também tenho carbono? Sim, tá aqui o carbono. Eu tenho hidrogênio desse lado aqui, vamos ver, também nós temos o hidrogênio também desse lado, certo? Agora vamos olhar aqui para os produtos.
O C2H4 está aqui nesses produtos, ó, depois da setinha, em qualquer uma dessas reações, você percebe que não. Onde é que está o C2H4? Ele está lá nos reagentes. Então, quando isso acontece, o que é que nós temos que fazer? Nós podemos mobilizar essas substâncias, certo? No caso, ó, o C2H4, ele está aqui nos produtos. Então, aqui nesse conjunto de reações, ele também deve estar aqui do lado dos produtos. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trocar de lugar produtos por reagentes. Então, ó, quem for aqui dos produtos, vem aqui para os reagentes. Na verdade, são todos eles, viu? C2 é CO2 e o 2H2O para cá. E quem é reagente vai para o lado dos produtos, tá certo? Então, quando isso acontece, o que é que eu tenho que fazer aqui na variação de entalpia? Eu tenho que trocar o sinal. Se aqui era menos, então agora vai ficar mais. Por quê? Porque a gente trocou essas substâncias de lugares, tá certo? Outra coisa também que é importante a gente fazer, olha só, veja que aqui, ó, eu não tenho só um carbono, eu tenho 2 carbonos. Então, aqui desse lado eu também tenho que ter, ó, não somente um carbono, mas eu tenho que ter 2 carbonos, porque a soma de tudo isso vai resultar nessa equação. Então, olha só, se aqui eu só tenho um carbono e eu não estou vendo nenhum outro carbono aqui, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação por 2. Por quê? Porque eu multiplicando por 2, eu vou ter, ó, 2 carbonos, eu vou ter 2 oxigênios e eu vou ter 2 CO2. Para que isso, professora? Para que na soma, quando eu for fazer a soma dessas equações, eu tenha de fato 2 carbonos aqui nessas equações, porque a minha equação final ela exige que eu tenha 2 carbonos, certo? Então, olha só, quando a gente faz isso, né? Por isso que a gente falou em coeficiente estequiométrico, porque eu tenho que estar com esses coeficientes estequiométricos de acordo com a minha equação final. Quando eu equaciono, quando eu multiplico por um coeficiente estequiométrico, o que é que eu faço com esse resultado aqui da frente? Eu também tenho que multiplicar por 2, certo? Então, digamos que aqui, ó, aqui eu tive 2, mas se fosse 3, eu teria que multiplicar isso aqui por 3, certo? E aqui, ó, a outra substância que estava presente nesse reagente, ó, gente, eu tenho 2H2, certo? E aqui eu tenho o quê? Ó, só tenho um H2. Então, o que é que nós teríamos que fazer aqui também? Nós teríamos também que multiplicar essa equação, certo? Por 2. Então, ia ficar o quê? Ó? 2H2. Quanto é 2 vezes meio, né? Vai ser 1. Então, aqui seria 1, ó. 2 vezes meio é 1, porque aqui eu só tinha meio. E aqui, 2 vezes 1, 2. O que é que a gente faz com esse resultado? Também multiplica por 2, tá certo? No próximo slide, a gente vai ver isso aqui mais organizado. Vamos ver aqui como foi que ficou, ó. Aquela primeira equação, a gente trocou de lugar, ó. É importante, gente, que vocês anotem essa equação aí no caderno de vocês, para vocês irem comparando, tá certo? Ó, veja, ó, que o C2H4 está desse lado e o oxigênio. Lá no outro slide, ó, eles já estão do outro lado. Então, foi o que a gente fez? A gente trocou ele de lugar. Por quê? Porque a minha equação final, ela exigia que o C2H4 estivesse aqui nos produtos. O que foi que aconteceu com o sinal? Ó, ele era menos, ficou mais. Então, eu vou colocar aqui no final, ó, isso aqui tudo vai resultar em quê? Vai resultar em 2C, grafita, mais 2 hidrogênios. Tudo isso aqui vai reagir para produzir o C2,
C2H4, ok? Então, veja só, vamos comparar aqui, gente, para ver se tá batendo com essa reação final, ó. Então, olha só, a gente trocou a primeira de lugar, né? As substâncias de lugar, reagente foi para o produto veio para o reagente, então a gente teve que trocar o sinal, não esqueça disso. Essa aqui eu precisava de 2 carbonos, então a gente multiplicou por 2. Multiplicamos por 2, a gente também teve esse resultado aqui, ó, multiplicado por 2, que aqui vai dar o quê? Vai dar menos, né? 786, você já deixa o resultado final, 0,6 quilojoules. E esse aqui, ó, que a gente também teve que multiplicar por 2. Então, como foi que ficou? Esse aqui também eu tenho que multiplicar por 2. Então, vai ficar, ó, menos 571, certo? Menos 571. Então, o que é que você está fazendo, professora? Nós estamos equacionando esse conjunto de reações para a gente poder obter, de fato, essa reação final. Então, olha só, prestem atenção o que é que nós vamos fazer agora. No final quando a gente for equacionar, só tem que restar exatamente 2 carbonos, 2 hidrogênios e um C2H4 nessas reações aqui. Então, vamos lá. Quando nós tivermos, digamos que aqui desse lado dos produtos aparece uma substância e lá do outro lado dos reagentes também aparece a mesma substância. Então, a gente vai eliminar uma pela outra, tá certo? Então, vamos começar, ó. Aqui desse lado eu tenho CO2, certo? E aqui no lado dos reagentes eu também tenho CO2, 2 CO2. Então, ó, se ele aparece no reagente, aqui ele aparece no produto, ele vai ser eliminado, certo? Então, a gente vai eliminar esse por esse, ok? Veja que ele não aparece nessa reação final. Agora, vamos ver outra substância que aparece de um lado e aparece também do outro, ó. Eu tenho duas moléculas de água aqui nos reagentes. Veja que aqui ele também aparece lá nos produtos. Então, se um está no reagente e o outro está no produto, é a mesma quantidade, o que é que a gente faz? A gente elimina também, certo? O que é que mais que a gente pode eliminar aqui, gente? Olha só, eu tenho 2 oxigênios aqui, ó, nessa equação, no reagente, e eu tenho mais um oxigênio aqui, ó. Um oxigênio, não é esse doisinhos, viu, gente? É um que aparece aqui, ó. Um oxigênio com 2 vai dar 3, não é? Então, esses três oxigênios que estão do lado dos reagentes, eles vão ser eliminados por esses 3 oxigênios que estão do lado dos produtos. Então, ó, 1 mais 2, 3. Esses 3 oxigênios que estão do lado dos reagentes vão ser eliminados pelos 3 oxigênios que estão do lado dos produtos. Quem foi que restou, gente, dessa equação, ó? Restou 2 carbonos, que está aqui. Restou 2 hidrogênios, que também está aqui. E restou do lado dos produtos o C2H4, que está aqui. Quando você chega nesse patamar, quando você chega a essa conclusão, então você pode calcular a variação de entalpia, tá certo? Então, como é que a gente calcula agora a variação de entalpia? Só somar tudo isso que a gente conseguiu equacionando essas reações. Então, aqui, ó, eu tenho mais 1409,5, ó, isso aqui foi já multiplicado, mais menos 786,6, mais, isso aqui também já foi equacionado, mais menos 571, ó. Os valores que eu vou somar são esses aqui, ó. Esse primeiro, esse outro que eu multipliquei por 2 e esse outro aqui também.
Quando eu vou somar tudo isso, vocês podem primeiro somar, gente, quem tem o mesmo sinal, tá certo? Menos e menos, né? Que vai dar que a gente vai acabar somando, né? 786,6 mais 571, que vai ficar sinais iguais, né? E somando tudo isso, ó, esses números aqui, quando vocês pegarem 1409,5 mais menos 786,6 mais menos 571, a gente vai ter um resultado aqui de 51,9 quilojoules. Qual vai ser o sinal que vai prevalecer aqui? Vai ser de mais. É importante que vocês façam esse cálculo aí no caderno de vocês, para que vocês tirem essa dúvida, tá certo? Que aqui a gente só tá somando, né? Somando números que têm sinais diferentes, certo? Então, isso aqui, ó, o resultado que a gente conseguiu foi esse aqui, na soma dessas entalpias. Então, eu consegui encontrar a variação de entalpia dessa reação a partir de um conjunto de reações que me foi dado, certo? E aí a gente segue essas dicas para a gente poder conseguir calcular a variação de entalpia. Lembra que primeiro eu tenho que ter todo esse cuidado, né? No final só tem que restar exatamente os reagentes e o produto que a reação aqui exige, e só depois que eu vou somar, né, tudo isso. E no caso aqui a gente tem uma variação de entalpia positiva, que me diz que essa reação aqui ela é endotérmica, certo? Então, olha só, a gente vai aqui para o próximo slide, que aí nos relembra algumas regrinhas, tá bom? Da lei de Hess. Ao trocar de lugar reagentes e produtos, também troque o sinal da variação de entalpia, certo? Some as substâncias iguais, né? Igual o oxigênio que tinha lá, eu tinha 2 oxigênios mais 1 oxigênio. Então, quando nós tivermos substâncias iguais do mesmo lado, a gente deve somar. E a gente deve cancelar, ou seja, eliminar substâncias iguais que estiverem em lugares opostos, como a gente fez também, certo? E ao balancear uma substância de uma equação, ao multiplicar, na verdade, né? Uma substância, a gente também tem que multiplicar todas as outras substâncias daquela equação, certo? Então, essas são algumas das orientações, das dicas que a gente tem na lei de Hess, ok? Então, eu quero agora pedir a vocês que vocês realizem a atividade no formulário, tá certo? Para colocar em prática isso que a gente viu nessa aula. Dizer que eu estarei à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem e deixar um grande abraço para cada um de vocês.